A gente já deixou claro aqui que, apesar de sermos um grupo bem unido, estamos longe de ser um grupo com pensamento homogêneo, graças a Deus. Muito do que é o espírito aqui do podcast vem exatamente dessas diferenças nas opiniões sobre diferentes assuntos. Não são diferenças diametrais, tá? Até porque seria impossível imaginar um podcast que a gente define com cabeça direita e limpinha e supimpa, né? Se não houvesse uma visão comum sobre as visões que são essencialmente, claro, de direita. Mas aqui e ali, às vezes, a gente se pega assim. E um dos temas, por exemplo, que às vezes dá alguma confusão é o papel da União Europeia. A gente tem uma visão comum sobre o excesso de interferência sobre os países, isso não dá nem para discutir, né? E aí entra um tema que está explodindo esses dias, a Polônia. Como um país como a Polônia sobrevive a um regime como o europeu? Vamos conversar sobre isso nesse episódio daqui a pouco, ok? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Polônia, o saco de pancada europeu. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 91. E olha, meu povo, eu tenho que confessar que eu tô hoje só o pó. Então, como eu sei que eu tô assim, e eu acabo nessas situações falando algumas bobagens a mais, a gente pede desculpa antecipadamente por qualquer besteira que eu fale, tá? Aquelas enroladas de língua, aquelas coisas. Mais uma coisa legal, apesar tá vendo? Apesar de eu estar com a cabeça cansada, eu lembrei mais cedo do jabá, e isso é bom, porque daí eu já apresento, aí a gente já pula para o tema principal. Vamos lá? Para quem não fez ainda ou está conhecendo a gente agora, a gente pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow desse podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também agora para seguir lá no nosso canal no YouTube, o canal Saindo da Bolha, e acompanhar, ficar, como é que fala lá? Subscrever, clicar no sininho, a coisa toda. Eu nunca lembro como é que chama. Pede também para fazer o share do episódio, se vocês acharem legal, e também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que a cada dia odeia mais o politicamente correto. E finalmente também passa aí para vocês o nosso canal no Telegram. É isso aí, vamos lá. bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. Jabá feito, tudo bonitinho, serviço entregue, vida que segue. Lembra do Kowalski? Para quem é mais novo, não é uma imagem que funciona muito bem, mas é uma piada que vale a pena explicar. Tinha um seriado muito, mas muito antigo na TV que chamava Viagem ao Fundo do Mar, que era um submarino, tal, todo moderno. Quer dizer, imaginando todo moderno, porque o que pode ser moderno lá nos anos 60, né? Porque a série era de 64. Então o que é certo é que muito provavelmente eu assisti as reprises disso aí lá para os anos 70. Mas, enfim, nesse seriado tinha um marinheiro que chamava Kowalski. O coitado do Kowalski era sempre que se ferrava. Se desprendia uma peça do submarino, caía na cabeça do Kowalski. Se o submarino balançava, o Kowalski caía de cabeça. Se vazava vapor do cano, que sempre tem vazamento de cano de submarino, já reparou? Vazava vapor no olho do Kowalski. Se tinha um humanoide monstro no fundo do mar, ele atacava o submarino e a primeira pessoa que ele encontrava, o Kowalski enchia ele de porrada. Pois essa é a história dos poloneses que, com raros momentos aí, tiveram uma existência longa, vamos dizer assim, como grupo, né? Eles tiveram um período forte, como eles chamavam lá para trás, se não me engano, era a comunidade polonesa-lituana, era um grande país. Foi entre os séculos, acho que 16 e 18, por aí. E depois disso aí, simplesmente a Polônia foi apagada do mapa. Ela voltou no início do século passado, depois foi capacho da Alemanha, depois foi capacho dos russos, e assim como já tinha sido também lá no século anterior, capacho de Napoleão. Então, assim, o país que se ferra, tá? Que povo que se ferra. Ou seja, de verdade, então vamos lá, eu não estou exagerando. Culturalmente, entre os europeus, a Polônia acaba sendo um estado como se fosse menos importante em um certo sentido, porque todo mundo algum dia já tirou uma casquinha deles.
Já foi Alemanha, já foi Rússia, já foi França, já foi Hungria, já foi Áustria, todo mundo já foi lá e deu um tapa na cara da Polônia e pegou um pedaço do território deles em algum momento, cada um ao seu tempo. Por outro lado, os poloneses têm sim um sentido de nacionalidade, olha, com tudo isso, tem um sentido de nacionalidade muito forte e vamos combinar, depois de séculos sendo estapeada que nem o Kowalski, eles estão muito certos de, agora sendo uma nação independente, terem um sentido de autodeterminação muito forte. Chega, né? Nós não queremos passar nunca mais pelo que a gente já passou. Tá, mas como fica isso dentro de um ambiente onde autodeterminação é considerada quase uma característica tóxica, como dentro da União Europeia? Pois é. E aí o que acontece? O Kowalski apanha de novo. Amigos que se odeiam. A Polônia é fronteira e faz fronteira com o principal ator da União Europeia, que é a Alemanha. E desculpa se falarem que os poloneses não têm nenhum tipo de desconfiança dos alemães, não dá para levar isso a sério, né? Aliás, tem pesquisa sobre isso, tá? Ao mesmo tempo que pesquisados, os alemães dizem sempre que as relações entre Alemanha e Polônia devem ser com os olhos para frente, cada vez mais os poloneses veem uma certa necessidade de rediscutir o passado deles entre os dois países. Antes, então, por exemplo, há uns 15 anos atrás, 20 anos, os 73% dos poloneses achavam que o futuro devia ser foco nas relações, e isso hoje não passa de 60%. Tem muito polonês, então, pensando bem, será que a gente não tem que dar uma boa olhada no que aconteceu? Já se falou em reparação, a Alemanha falou que reparação, nem pensar. Mas por que isso? Ora, no fim da grande comunidade aí polonesa-lituana, russos e alemães, Prússia, na verdade, então eles foram lá e dividiram os espólios do país. Eles quebraram o país em 3 partes e falaram, esse pedaço é meu, esse pedaço é seu e esse é do outro, até fazer o país subir do mapa. Na Segunda Guerra, Hitler e Stalin combinaram pelas costas dos poloneses a divisão do país. Por que então agora eles deveriam confiar na Alemanha, que é a grande fiadora da União Europeia? Veja, a Alemanha teve posição constante contra a colocação de tropas permanentes da OTAN na Polônia, ainda que os poloneses sempre se sentissem aí desconfiados com um certo bafo russo constantemente no cangote, né? Mesmo depois da Guerra Fria. Então, ora, se os caras são aliados inclusive da OTAN, Alemanha e Polônia, e são irmãos dentro da União Europeia, por que essa censura? Por que não querer tropas dentro da Polônia? Pois é, então os caras ficam cismados com razão, e não dá para não dá para dizer que os caras não tenham razões culturais suficientes para ficar desconfiado. Claro que ninguém está falando hoje de um novo pacto russo-germânico para a divisão da Polônia em pedacinhos, mas desculpa, é aquela história. Demora um tempo para recuperar a confiança e nem sempre a Alemanha ajuda muito nesse quesito, né? Pois é. Então pensa o seguinte, a gente inclusive já fez um programa falando sobre esse tema. Imagina que você tem uma União Europeia que teoricamente deveria dar suporte entre os países, entre si, entre seus membros, né? Ainda mais as grandes potências dando mais suporte para os pequenos países. E quando estou falando dos grandes países, estou falando de Alemanha e França. E você tem uma série de gasodutos e oleodutos que abastecem a região, que passam pelos países do leste europeu vindo da Rússia, né? A Rússia é o que abastece a Europa, principalmente em termos de gás. Essas instalações, esses oleodutos, gasodutos, acabam servindo de receita para esses países menores que cobram um pedágio pela passagem do combustível por lá. E aí, de repente, do nada, a Alemanha fala, vamos lá, vamos fechar um projeto para receber diretamente gás russo, por um gasoduto que dribla todos esses países, passando pelo mar diretamente para dentro do seu território. Sacanagem, né? Visto que os caras estão tudo junto, então não estão querendo manter pelo menos uma receita dentro desses países, para esses países pelo menos. Mas se eu saio da bolha, cada um é cada um, eles têm que pensar no povo dele. Verdade, então se eles podem pensar no povo deles, o povo alemão, que é muito justo, então deixa os outros pensarem nos povos deles também, né? Porque esse negócio de somos todos lindos, todos unidos, mas quando o gás é da Alemanha, quando tem a Covid, a Inglaterra primeiro, ou não sei o que lá primeiro,
essa união não está muito bonita, né? Parece que é mais uma união de interesses com países grandes mandando mais. Esse que é o problema dessa história toda. Mas vamos lá, a administração polonesa sempre foi crítica à construção do gasoduto, que agora está praticamente operacional, né? O Nord Stream 2. E claro, essa pegação de pé que a Polônia tem em relação à Alemanha não agrada nada os alemães, que são, vamos dizer assim, o símbolo das virtudes europeias. Eles são o máximo, né? Então, como é que pode ter essa exposição de que eles estão sendo sacanas por um outro paizinho aí sem guerra? Portanto, não que os dois países se odeiem, tá? Mas eles basicamente não confiam muito um no outro e principalmente os poloneses em relação aos alemães. E aí se abre um espaço para que a população busque saídas mais nacionalistas, com o objetivo de se proteger. Pois é natural. Quem tem medo busca apoio de quem promete que pode proteger. Andrzej Duda. O Andrzej Duda tomou posse em 2015 e o seu partido lá, o Lei e Justiça, de direita, tomou posse tirando os democratas cristãos que estavam desgastadíssimos politicamente do país. Um partidinho bem corrupto. Duda tem posições fortes e bem conservadoras e em muitos aspectos lembra bastante o atual primeiro-ministro da Hungria, lá, o Orbán. É só fazer 2 mais 2 para entender que, como a gente falou, o Duda o Duda fica uma coisa íntima, né? Ele é uma resposta popular à reação de homogeneização que a União Europeia acaba sempre impondo para os Estados-membros. Poloneses eram contra, por exemplo, a abertura das fronteiras para imigrantes do Oriente Médio e Norte da África, e lá estava o partido do Andrzej Duda alinhado com isso. Os poloneses eram contra as medidas, vamos dizer assim, autoritárias de interferência nos países membros, e lá estava o partido do Andrzej Duda também alinhado contra isso, né? Mas eu quero fazer um parênteses meio comprido aqui. Para quem não conhece a estrutura da União Europeia, ela é composta de maneira super genérica, tá, gente? Composta de um parlamento europeu, e o Conselho Europeu, entre outros. O parlamento, esse sim, é eleito diretamente, tá? Tem eleições em cada uma das nações dos países membros que indicam políticos exclusivamente para atuar lá em Bruxelas, no parlamento. Cada partido político nacional é alinhado a um grupo político europeu, tá? São grupos de partidos dentro do Parlamento Europeu. Logo, por exemplo, quando você vota, vamos imaginar, em um candidato ao Parlamento Europeu alinhado com a Marine Le Pen lá na França, vou dizer que você seja de direita, você sabe que está votando em um político que no Parlamento Europeu vai fazer parte de um bloco conservador chamado ID, Identidade e Democracia, tá? Então, a Marine Le Pen apoia o cara, provavelmente vai ser lá do grupo ID no Parlamento. Por outro lado, o Conselho Europeu, que seria mais próximo ao Executivo, não é eleito diretamente. Ele é composto por membros indicados pelos governos nacionais que, em última análise, acabam fazendo basicamente o que a Alemanha e a França querem. Vamos ser francos, basicamente é isso. Uma mão lava a outra e se você me apoia, eu não te ferro. Mais ou menos por aí. Só que o Parlamento Europeu, apesar de parecer um membro legislativo forte, não tem lá muito poder também, tá? Ele não consegue, por exemplo, mexer com imposto, não pode propor leis específicas. No fundo, ele é um órgão meio esvaziado, com muito menos poder que o Conselho e com menos poder que os burocratas da Comissão Europeia, outro braço aí, que são aí burocratas que trabalham sobre a Bíblia de leis e regras europeias. Então, junta isso, o Conselho de Justiça da União Europeia, que julga de acordo com critérios que dá na cabeça dele, independente das leis nacionais dos países membros, e junta também aí o Banco Central Europeu, que é uma baita de uma caixa preta, e você vê os estados ali muito mal representados de uma maneira geral. Toda essa estrutura que, com exceção do parlamento, que é um parlamento sem força, acaba parecendo fraco, vamos chamar assim, é uma estrutura de fato opressiva para os desejos nacionais de cada nação membro. E isso, em última análise, acaba abrindo espaço cada vez mais para eurocéticos ou para políticos locais que querem repactuar essa coisa toda. E aí aparece o tal do Andrzej Duda, capite? Pois bem, o partido do Duda
É muito ruim falar assim, né? Mas não tem jeito. O partido do Duda realizou uma reforma no judiciário polonês. Eu falo Duda, fico imaginando um cara de óculos escuros e medalhão. Ele realizou aí uma reforma no judiciário polonês, remanejando juízes e restringindo alguns poderes que desagradou profundamente a União Europeia, porque afinal, até então, o campo de batalha jurídico dentro da Polônia era muito mais fértil para as discussões das posições da União, se comparado inclusive às posições da própria Polônia dentro do próprio país. E aí, com a reforma e com os novos magistrados no cargo, algumas decisões passaram a ser conflitantes com as decisões europeias, como por exemplo, de que, e essa é fundamental, de que as leis da União Europeia não poderiam se sobrepor às leis da Polônia. E aí o bicho pegou. Eu não culpo mesmo os poloneses, tá? Por exemplo, já faz algum tempo que o Conselho de Justiça da União Europeia já havia decidido que leis locais são subordinadas às leis europeias. Baseados em quê? Baseados em nada, tá? Porque não existe exatamente uma Constituição Europeia. A Constituição Europeia foi preparada e colocada para votação, deveria ter sido aprovada por todos os países membros, todos sem exceção, para ser sancionada, mas de cara a própria população francesa votou não contra a Constituição Europeia, e quando viram que a Holanda também ia para o mesmo caminho, a proposta foi retirada. E essa Constituição, que precisaria ser referendada pelas próprias regras da União Europeia, foi transformada em um tratado que os líderes políticos assinaram, e o que pode se inferir, portanto, que sem apoio da população. Portanto, o próprio conceito de Constituição Europeia, que não é um golpinho, é um golpe de Estado transnacional. E quando você acaba batendo de frente com políticos mais nacionalistas, a coisa acaba ficando feia, porque são duas posições muito difíceis de serem mudadas. Onde estamos agora? Pois é, a Comissão Europeia essa semana acabou de estabelecer que, em função da sua reforma lá do judiciário da Polônia, que vai contra, teoricamente, o que é legal na União Europeia, a Polônia deverá pagar uma multinha de 1 milhão de euros por dia. Isso aí, 1 milhão de euros por dia, 365 milhões de euros por ano. A Polônia, obviamente, já avisou que não tem essa grana toda, mas isso não pode ficar por aí, tá? Para a União Europeia, você não tem dinheiro? Problema seu. Então, vamos lembrar, por exemplo, que a União Europeia não é um país, né? Ela é um entreposto de recursos. Os recursos saem dos países membros e voltam para os países membros. É uma delícia essas coisas, né? Que você pega o dinheiro, você pega 100 e devolve 80, né? Basicamente a história é um grande estado, né? E essa dinheirama aí que retorna para os estados membros, ele volta a partir de, vamos dizer assim, projetos de investimento. Isso significa que, caso a Polônia não pague as multas, que ela não vai pagar, ela passará a deixar de receber parte provavelmente dos recursos que ela tem direito a receber como país membro. Com isso, projetos, de infraestrutura, educacional e outros podem ser desacelerados ou paralisados. Isso, exatamente. O que a União Europeia quer fazer é que o Andrzej Duda fique mal com seu público interno. E para isso já faz muito tempo trabalhando também junto à imprensa europeia e internacional para sinalizar que tanto Andrzej Duda da Polônia como o Viktor Orbán da Hungria são dois ditadores, tá? Eles são ditadores em países com imprensa livre, liberdade de expressão, livre direito de associação. Não existe proibição de protesto contra governo em nenhum dos dois países, aliás, eles acontecem com alguma frequência, e que tem governantes eleitos, tá? Diretamente, sem notícia nenhuma significativa de algum tipo de fraude em eleição, e com oposição livre e forte, tá? Então, é muito estranho, né? Porque, assim, eles são dois ditadores que estão hoje aí no governo de países que não são ditaduras. Estranha, né? Me lembra um certo país aqui da América do Sul. Bom, eu posso dizer que um país onde o chefe de governo chega para desfazer eleições regionais que não agrade a ele, para se ter um novo resultado, um resultado melhor para ele, aí sim é um caso, é um tirano, certo? Mas isso nunca aconteceu, por exemplo, nem na Hungria, nem na Polônia.
mas já aconteceu na Alemanha, né? Então, a gente fica pensando aí, quem dá muito palpite sobre a validade dos pensamentos democráticos de outro país não é exatamente tão democrático assim. Mas tudo bem, a gente sabe o que é isso. O Duda busca alinhamentos na direita internacional e isso é considerado tóxico na politicamente correta União Europeia. O Trump, por exemplo, tinha excelentes relações aí com o Andrzej Duda, o Netanyahu também tinha, o Bolsonaro é miguxo do cara, então é claro que vai sofrer uma barbaridade no ambiente que é tão a gauche lá da Europa. Isso quer dizer que a Polônia deve sair da Europa, ter o seu Polexit? Difícil, né? Apesar do assunto não ser descartado por nenhuma das partes, apesar de parte dos políticos europeus também ameaçarem o país com essa possibilidade, depende tudo da coisa escalar mais, muito mais do que está hoje. Pode ser que uma hora as ameaças cheguem ao ponto em que a população da Polônia vai chegar, então tá bom, então tchau, não quero mais, não brinco mais de Europa. Mas essas coisas não são simples assim, tá? Países não são pessoas que podem dar um chilique, tomar uma atitude, pego as minhas malas, pego meu violão e vou embora. Não é assim que funciona. São muitos compromissos mútuos que acabam acontecendo, que fazem a saída da União Europeia um problemão, tá? É como se você tivesse entrado numa teia, que depois você se enrola lá dentro, fica difícil sair. E certamente esse processo todo também geraria um desgaste político para todos os lados, tá? Inclusive para o Andrzej Duda. Para o governo polonês, que pensando que ele poderia perder dentro dessa união, e para os próprios líderes europeus também, que acabaram de ver o Reino Unido sair. E que porcaria de bloco é esse, que a cada 2 anos sai alguém, né? Super indissolúvel esse bloco, né? O fato é que as coisas não estão tão bem assim para a elite globalista que conduz os negócios da União Europeia, como querem fazer perceber. O movimento de centralização mais forte mal começou, tá? Nós estamos em um processo de centralização maior lá na União Europeia, e começar com uma derrota, com a perda de um país relativamente importante como a Polônia, já não seria nada bom, né? Eles têm... Vamos lembrar o seguinte, tem uma real possibilidade, inclusive, do acordo que foi finalizado com o Reino Unido ser desfeito em função dos problemas com as Irlandas também, tá? E com os problemas que o Reino Unido também está tendo com a França, principalmente em relação à pesca. Então não é um bom momento de sair arranjando mais uma outra briga. Mas está difícil, as coisas estão escalando e daqui a pouco alguém não vai poder mais recuar. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu tenho grande simpatia pelos poloneses nessa questão. Eu não sei se é porque a gente sempre torce pelo mais fraco, se é porque a gente gosta de ver essa elite europeia tendo que sambar o quadradinho aí para manter as coisas do jeito deles, mas eu não faço torcida para a Polônia sair de lá da União Europeia, tá? Por um lado, com o mercado comum, a União Europeia é uma baita chance para a Polônia, para o desenvolvimento do país, para a sua população ficar cada vez mais rica, que é o que a gente tem que torcer. Por outro, é um horror ver os caras querendo detonar os valores do país deles. Pode ser a cultura que for, mas isso é sempre uma enorme arrogância. A gente acabou de ver um exemplo extremo disso aí, que é a questão do Afeganistão. Os Estados Unidos passou 20 anos lá dentro e não mudou nada da cultura dos caras. Cada um tem o seu. Mas a verdade é que o posicionamento da população polonesa, nesse sentido, tem sido quase heróico ultimamente. Um país que representa menos de 4% do PIB do bloco, de verdade tem feito um verdadeiro milagre com tanta pressão econômica e política para se manter minimamente independente. A gente falou lá no começo, aqui no começo do programa, na verdade, das nossas diferenças internas aqui em relação a esse assunto, mas uma coisa é comum também, no entanto. Desse jeito, à base de golpezinhos legislativos, socando decisões goela abaixo dos países menos influentes, a coisa não vai andar bem para a União Europeia. Uma hora algum país de um pouco mais de peso acaba pedindo pinico. A Itália, por exemplo. A Itália tem blocos relativamente fortes que são eurocéticos, tá? Vai que isso é uma tendência que avança. E aí, gente, é ladeira abaixo, né? E o que poderia ser um bom projeto passa a deixar de existir pelos excessos. A ideia, então, para nós, é que alguma coisa, parte dessa história toda, teria que ser repactuada.
tá? Repactuar, boa parte é bem da verdade, essa porcaria toda. Não adianta 90 mil páginas de legislação, que é o tal do acquis communautaire, acquis communautaire, se no papel as coisas que parecem fantásticas, na prática fazem do cidadão, a cada dia, um cidadão mais de segunda classe, pronto só para obedecer, mas sem poder para decidir. Dessas ideias, gente, de verdade, a gente quer muita distância. E eu acredito que boa parte da população europeia também. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá para o Jabazito Expresso. Pede para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, ou aqui no canal do YouTube também, canal Saindo da Bolha. Deixa o seu likezinho no vídeo também, ajuda, tá? Pede para vocês fazerem um share desse episódio, por favor, e contar para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente pede para anotar aí o nosso canal Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Semana começando aí, estamos na terça. Virgínia correndo daqui a pouco, a gente vai dar uma olhada nos resultados. Parece que por enquanto que o nosso candidato republicano Youngkin está na frente. Eu acho que pode levar sim. E se levar, gente, tem grande chance de verdade das coisas começarem a mudar lá nos Estados Unidos profundamente. Vamos lá, gente, fazendo figa. O que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.